bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, e depois a gente conversa também sobre um livro inspirado neste aqui, que é o Paris Não Tem Fim, do Henrique Villammata. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho estranho, que minha cachorra está aqui, tá? Ela me faz companhia enquanto eu gravo os vídeos, certo? Mas então, o Paris é uma Festa é, na verdade, um livro publicado em 1964, portanto ele é um livro póstumo, já que o Hemingway tirou sua própria vida em 1961, certo? E este aqui é um livro de memórias, não é um romance. Na verdade, assim, ele pode ser lido de duas formas diferentes. Vamos ver se eu me lembro desse pensamento mais pro final do vídeo. De qualquer forma, a gente volta a comentar sobre isso. Mas então, este é um livro de memórias que foi composto entre os anos de 1957 e 1960. Portanto, o Hemingway, um belo dia, olhou para isso aqui e disse: sim, terminei este livro. Não é o caso de um livro inacabado, não é nada disso. É que ele só foi publicado póstumamente. Ele foi escrito num período aí em que o Hemingway estava se sentindo meio que sem inspiração. Então ele passou por um momento bastante complicado ali no fim da vida, mas esse livrinho aqui foi o que se salvou de tudo aquilo, dentre outras coisas também, mas esse aqui é considerado um baita de um livro, principalmente dentre os aspirantes a escritor, porque veja bem, este é um livro de memórias do Hemingway que vai tratar dos anos em que ele viveu em Paris. Foram esses anos então, de 1921 até 1926. Portanto, aqui a gente vai acompanhar o jovem Hemingway, que nesse período já era casado, já tinha um filhinho, tinha acabado de largar um emprego como jornalista nos Estados Unidos. Não dá pra dizer assim que ele era um cara super bem sucedido, mas era um trabalho que mantinha super bem ali a família, tava tudo ok. Ele resolve largar tudo aquilo para se tornar um escritor. No momento em que a gente encontra o Hemingway em Paris também, ele já era um contista, ele já tinha tido ali alguns contos publicados em revistas, e era dessa forma que ele vinha se mantendo e mantendo a própria família. Então veja bem, eles não eram exatamente pobres. A questão é que eles faziam umas escolhas meio duvidosas ali com o dinheiro que eles recebiam. Então toda vez que o Hemingway conseguia vender um conto, eles pegavam aquele dinheiro e, sei lá, iam para as pistas de corridas de cavalos, gastavam com bebidas em bares, esse tipo de coisa, enfim, o dinheiro não sobrava. Muito pelo contrário. Aqui nesse livro a gente vai ler sobre a fome disciplinadora. Inclusive esse é, se não me engano, o título de um capítulo. Na verdade, o título do capítulo é A Fome como Boa Disciplina. Enfim, ele vai contar aqui que em alguns momentos ele chegou a passar fome para não deixar de alimentar a família. Então, ele saía de manhã, só voltava no fim da tarde e voltava dizendo para a esposa que havia almoçado com amigos e tudo mais, mas na verdade ele passou o dia inteiro sem comer nada. Para não pensar na fome, o que é que ele fazia? Ele ficava perambulando, ele passava bastante tempo em livrarias e bibliotecas, como por exemplo a livraria da Sylvia Beach, né, a Shakespeare & Company, que inclusive mantinha dentro dessa própria livraria também uma espécie de biblioteca, só que paga. Então ele tinha uma conta com a Sylvia Beach e foi através dessa biblioteca que ele entrou em contato pela primeira vez com os russos. E Hemingway também concorda que os russos eram especiais. Então foi a primeira vez que ele leu, sei lá, Turgenev, Dostoiévski. Ele vai inclusive falar bem mal de Dostoiévski aqui. Na verdade, ele vai comentar alguma coisa que outros críticos literários também já falaram sobre Dostoiévski, como por exemplo o próprio Harold Bloom, né? Que é aquela coisa de que ele não era exatamente um narrador muito cuidadoso, como é o caso de Tolstói, por exemplo, né? Os livros de Tolstói são praticamente perfeitos. O Dostoiévski não, ele tinha uma mão mais pesada para contar suas histórias, mas o forte dele, e Hemingway também vai concordar, tá ali na criação da parte psicológica de seus personagens, os conflitos internos, aquela coisa toda. Então calma, ele não fala tão mal assim do Dostoiévski, mas então. Nessa época ele lia muito e ele praticava muito a escrita, então ele tinha aquela coisa de só parar de escrever quando ele tivesse certeza de que ele tinha alguma coisa muito boa, se não já completa, um gancho para terminar aquilo no dia seguinte. Então ele passava assim várias horas em cafés com seu caderninho de anotação e seu lápis que ele levava para cima e para baixo. E tem algumas passagens muito bonitas. É que este livro aqui, ele é um livro estranho, né? Então, ele começa de um jeito assim até banal, contando mesmo sobre esse dia a dia da pessoa que, né, tá usando o tempo ali em Paris para escrever e tá absorvendo todas as experiências, né, todos os tipos de experiências que ele vai tendo ali ao longo do caminho para
aproveitar aquilo tudo de alguma forma na sua escrita também. Então, são os anos de desenvolvimento de um autor e de um dos grandes, né? Você pode até não gostar do Hemingway, mas ele foi laureado também com o Prêmio Nobel de Literatura. De qualquer forma, esse livro aqui pode enganar num primeiro bater de olhos, porque veja bem, ele é lido como se fosse um diário, então as coisas aqui estão escritas como se estivessem acontecendo em tempo real. Mas a gente precisa se lembrar de que esse aqui é um livro de memórias. Hemingway já estava lá no fim da vida, relembrando esse período prolífico de sua vida e escrevendo a respeito de tudo aquilo. Esse aqui é aquele tipo de livro único. Quando você termina a leitura, durante a leitura mesmo, você percebe que você não tem muitas experiências de leituras como essa por aqui. Arrisco dizer que você não tem nenhuma experiência como essa, porque esses anos de formação dele em Paris coincidiu com anos de formação de diversas outras figuras da literatura, dos anos 20, digo. Mas então, você tem ali não só acesso à rotina de trabalho desse cara que ainda era apenas um contista, né? Ele não tinha escrito ainda nenhum de seus grandes romances. Isso aqui é um Hemingway antes da teoria do iceberg, né? Para quem não sabe, ele cria, né, essa teoria de que para seus contos é preciso apenas você mostrar a pontinha do iceberg, né? Seria, sei lá, 10% de todo aquele iceberg, né? Ou seja, você entrega apenas alguma coisa da história, mas boa parte da história está, então, no que não é dito. Os contos do Hemingway são impressionantes, eu não sei se vocês já leram alguns, enfim. Mas é aquele tipo de história que você termina de ler e num primeiro momento você vai ficar assim, caramba, é um conto sobre nada. Aí você para, lê de novo e vai percebendo o que é que tá nas entrelinhas. Você vai percebendo aquilo que não foi dito pelo autor. Ele te entrega muito pouco de mão beijada com as histórias dele. Isso estou me referindo aos contos. Por enquanto eu só li um romance dele, que foi O Velho e o Mar. Eu achei que esse livro aqui também seria um romance, talvez seja, a gente vai voltar a isso mais pra frente, mas então... Não posso afirmar que ele use essa técnica também para seus romances, mas os contos com certeza. Então, este aqui é um Hemingway antes de pensar nessa teoria do iceberg. É um Hemingway tirando proveito de absolutamente todas as pessoas que ele vai encontrando pelo caminho. Então, por exemplo, aqui você vai encontrá-lo conversando com a Gertrude Stein. Você tem também a Sylvia Beach, que além de dona da Shakespeare Company, também foi uma das responsáveis por lançar Ulisses, né, do James Joyce. O próprio James Joyce também é uma figura meio, como é que eu posso dizer, periférica aqui nessa história. Muito se fala sobre ele, mas ele mesmo mal aparece. Inclusive isso acontece também naquele filme Meia-Noite em Paris. Não sei se vocês se lembram daquela cena em que o Owen Wilson está jantando ali com, sei lá, os sogros dele, algo do tipo, e aí ele vai fazer o comentário, James Joyce jantava aqui com a família e tudo mais. É um comentáriozinho assim, en passant, só para marcar a presença, entre aspas, do James Joyce na história do filme, mas é mais ou menos aquilo que acontece aqui nesse livro também, que também serviu de base lá para o filme do Woody Allen. Mas então, James Joyce está sempre sendo visto ali de relance, saindo de algum estabelecimento, as pessoas comentam sobre ele, Gertrude Stein já foi amiga dele, mas num dado momento proíbe o próprio Hemingway de falar sobre ele na casa dela. A gente nunca fica sabendo direito qual foi o entrever entre os dois, mas tudo bem. Você tem também aqui a grande figura do F. Scott Fitzgerald. Boa parte deste livro é dedicada, né, à amizade entre os dois, a gente já vai chegar lá. Você tem também o Ezra Pound aqui nessa história, você tem o T.S. Eliot, que tem uma das histórias mais interessantes aqui também. Ele era bancário, e aí, num dado momento, o próprio Ezra Pound vai levantar ali uma ideia de vaquinha para os demais, né, componentes ali do grupo, né, da patota participarem também, para bancar o T.S. Eliot. Largando aquele serviço de bancário, ele poderia se dedicar mais à sua escrita e tudo mais, e é nesse meio tempo aqui que ele lança aquele... Gente, eu esqueci o nome daquele poema famoso dele, Wasteland. Vai aparecer aqui na tela em algum momento, mas então, essas figuras vão aparecendo aqui, interagindo com o Hemingway, e ele vai aproveitando a presença dessas pessoas para aprender com elas. Só que nem tudo são flores, né? Então aqui tem um momento em que ele vai contar sobre um momento da vida dele, que foi provavelmente um dos mais difíceis, né? Enfim, que é o seguinte... Fazendo uma viagem de trem ali, a esposa que vai encontrá-lo resolve colocar todos os papéis do Hemingway, né, todos os contos dele, todas as cópias e tudo mais numa mala, e ela acaba perdendo esta mala
no trem. Ele perde absolutamente tudo que ele já tinha escrito na vida nessa mala, vocês não estão entendendo. E ele conta tudo isso aqui, ele vai contar como foi difícil, né, não só superar, né, isso que a esposa acabou fazendo sem querer, né, enfim, com ele, mas também superar a questão de que com essa perda de absolutamente tudo que ele já tinha escrito, ele passa a se questionar, né, se vale a pena, né, se ele deve ou não voltar a escrever, enfim, ele passa um período grande aí sem conseguir escrever nada. Mas dali a um tempo ele mesmo se convence, não, você sempre escreveu, você vai voltar a escrever, né, então você vai vendo também que quando a pessoa nasceu para aquilo, né, não tem percalço que faça com que ela pare de vez, não é mesmo? Mas apesar disso, em geral, o tom aqui desse livro é de boas memórias, de boas risadas também. Cara, tem muita história engraçada aqui nesse livro. Mas é aquilo. Você precisa ler prestando atenção, de novo, ao que não está escrito, porque assim, tem alguns momentos aqui nesse livro em que se você não prestar atenção, você vai perder a piada. E se a gente precisar te explicar a piada, vai perder a graça. Quando eu falar do Fitzgerald, eu vou mencionar uma passagem aqui que é impagável. Mas então, além desse tom de comédia, você tem também, se você parar pra pensar que este é um livro escrito no fim da vida e tudo mais, tem também ali um certo tom de vingança. Então, quando ele conta ali histórias da Gertrude Stein, do Fitzgerald, da esposa dele, né, da Zelda, você vai vendo que ele vai traçando perfis nada agradáveis dessas figuras. Então, a própria Gertrude Stein, que era essa pessoa tão dada a dar conselhos para jovens escritores e tudo mais, escrevia livros que são, sei lá... O único livro dela que eu já tentei ler na vida é aquele Autobiografia de Alice alguma coisa. Era um livro que saía aqui pela Kozak Naif e é o livro que, sei lá, eu nunca paguei tão caro num livro tão chato na minha vida. Já o retrato do Fitzgerald é uma coisa mais preocupante, né? Porque assim, o Fitzgerald fez dinheiro muito cedo com seus escritos. Então, quando o Hemingway o conhece em Paris, ele já é um autor muito bem sucedido, obrigado. Mas o Hemingway vai traçando um perfil do Fitzgerald que é bastante assim, sei lá, ele tem umas manias esquisitas e ele se deixava muito levar pela Zelda. Então, assim, o Hemingway deixa claro aqui nesse livro que o Fitzgerald só não foi pra frente, só não foi um autor muito maior do que ele era, né? Só não foi o grande autor que ele poderia ter sido, apesar dele ser considerado um grande autor até hoje. Ou seja, ele só não foi um grande monstro da literatura porque a Zelda puxava este homem para baixo o tempo todo. Então o perfil que ele faz desse casal aqui também é uma coisa péssima, apesar de muito engraçado no que se trata ali do início da amizade entre os dois, né? Ele e o Fitzgerald. Eles se conhecem lá em algum soirée deles, ali, aquela coisa toda, e o santo bate, e o Fitzgerald acaba convidando o Hemingway para uma viagem, né, para buscar um carro dele que ficou numa outra cidadezinha na Europa, já não me lembro onde era, mas enfim. Eles combinam, né, essa viagem de trem, e aí o Hemingway chega lá no horário combinado e nada do Fitzgerald aparecer. Ele fica tão irritado com esse atraso que ele resolve pegar o trem e ir de qualquer jeito mesmo. E aí quando ele chega lá, já tá no hotel e tudo mais, faz um tempão que ele já tinha chegado, chega o bonito do Fitzgerald, entendeu? Tipo, a viagem foi feita por causa dele e ele se atrasa e não tá nem aí. Mas tudo bem. Sei que essa história do carro também vai se desenvolvendo de um jeito aí que, olha... Enfim, não era um carro conversível, mas a Zelda queria um carro conversível. O que ele pede pra fazer, então? Arrancar o capô do carro, entendeu? E aí eles precisam fazer a viagem de volta com aquele carro, só que tá chovendo. Então, sério, é muito engraçado. No meio dessa viagem maluca também, o Fitzgerald pega uma gripe e acha que vai morrer, faz um drama danado com essa gripe e tá lá o Hemingway, né? Tendo que ir atrás de remédio, vitamina C, sei lá, termômetro. E assim, são situações engraçadas, mas ele não conta de um jeito pra ser escrachado, entendeu? Ele é engraçado aqui neste livro sem fazer força. Tem um momento aqui em que ele vai dizer que ele começa a ficar com raiva de si mesmo por ter se enfiado nessa viagem com Fitzgerald, né? Então assim, ele nem culpa o outro, mas vai acontecendo uma atrapalhada atrás da outra. E aí tem também aqui uma parte desses capítulos aqui que tratam do Fitzgerald, que é uma coisa assim bastante polêmica talvez. Acho que não, mas é aquele tipo de situação que se você não prestar atenção você não vai pegar. Eu vou contar por cima. Mas então, dentre outras coisas, a Zelda fez o Fitzgerald acreditar que o equipamento dele, se é que você me entende, não era satisfatório. E aí ele pede ajuda pro Hemingway. E aí você tem que pensar que isso aqui é numa época em que não existia internet. Então o que o Hemingway faz? Ele pega o amigo e leva pro museu. E aí no museu, vendo aqueles quadros, né, aquelas estátuas e tudo mais, ele vai mostrando as estátuas e vai dizendo, olha lá, tá
tudo bem. Não se preocupa com isso aí não, olha só essa estátua, olha aquela figura ali naquele quadro, tá joia. E você fica assim, cara, não é possível que ele contou um negócio desse nesse livro de memórias. Então eu imagino o Hemingway rolando de rir na máquina de escrever dele enquanto ele escrevia isso aqui. É aquele tipo de coisa que você não imagina que alguém colocaria no seu livro de memórias sobre um outro autor que é tão conhecido como ele hoje em dia, entendeu? Então é com esses perfis dessas figuras, né, a Gertrude Stein, a Zelda, o Fitzgerald, que você vai vendo que tem um negocinho de vingança aí no meio. Tem que lembrar que todos eles já estavam mortos quando o Hemingway escreve isso aqui. Mas então, tem um detalhe também que é o seguinte, ele coloca uma epígrafe antes de começar essas histórias sobre o Fitzgerald. E aí a epígrafe diz o seguinte: seu talento era tão espontâneo quanto o desenho que o pó faz nas asas de uma borboleta. Houve uma época em que ele tinha tanta consciência disso quanto a borboleta, não ligando para o fato de que seu talento podia apagar-se ou desaparecer de todo. Mais tarde, começou a preocupar-se com as asas feridas e sua estrutura. Aprendeu a refletir, mas já não conseguia voar porque o amor ao voo o abandonara. Restava-lhe apenas a lembrança dos dias em que voar fora um ato natural. Aí você olha isso aqui e você fala, poxa, é até bonito, né? Mas aí você vai lendo aqui as histórias e você vai percebendo que num dado momento da vida eles se distanciaram, né? Brigaram feio, enfim. Essa amizade não foi pra frente. Mesma coisa aconteceu lá com a Gertrude Stein, né? Eles brigaram num dado momento. Com a Zelda ele nunca teve um relacionamento próximo. E aí, se você ler isso aqui com atenção, parece aquela escrita cheia de frufrus que o Fitzgerald coloca às vezes nos seus livros. Se vocês já leram, sei lá, O Grande Gatsby, vocês devem se lembrar lá do finalzinho do livro, né? Que é uma coisa até bonita, eu acho bonita até hoje. Eu vou pegar aqui pra vocês. Aqui, achei, ó. So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Então aquela coisa do, né? E assim prosseguimos, barcos contra a corrente, arrastados incessantemente para o passado. Então assim, é bonito, mas se você parar pra pensar, tem uma certa dose de cafonice. Enfim, o que o Hemingway faz aqui, na verdade, é tirar uma com a cara do Fitzgerald e com essa cafonicezinha que ele colocava ali nos seus escritos, tá certo? Enfim, então é aquilo, né? Apesar do livro ter, em geral, um tom de comédia e tudo mais, de boas lembranças, etc., você tem algumas coisas aí também que o autor não está te entregando de bandeja. No finalzinho do livro, gente, é um livro de memórias, eu realmente acredito que não seja spoiler, eu vou ler o final pra vocês, se vocês não concordam comigo, pulem aí uns 20 segundinhos, tá certo? Assim terminou a primeira parte de minha vida em Paris. Paris nunca mais seria a mesma para mim. Embora continuasse sendo a Paris de sempre e mudássemos de acordo com as modificações que nela se estavam operando. Jamais voltamos às montanhas de Vorarlberg, nem os tais ricos o fizeram. Tem aqui, mais pro final do livro, ele conta também algumas memórias das viagens que eles fizeram a esses montes, aqui essas montanhas. Mas então, continuando. Paris não tem fim, e as recordações das pessoas que lá tenham vivido são próprias, distintas umas das outras. Mais cedo ou mais tarde, não importa quem sejamos, não importa como o façamos, não importa que mudanças se tenham operado em nós ou na cidade, a ela acabamos regressando. Paris vale sempre a pena e retribui tudo aquilo que você lhe dê. Mas neste livro quis retratar a Paris dos meus primeiros tempos, quando éramos muito pobres e muito felizes. E aí esse trechinho do início do último parágrafo, né, ó, Paris não tem fim, é o que dá título aqui a este livro do Henrique Villa-Matas. Eu nunca tinha lido nada deste autor, mas eu sabia que ele tinha escrito um livro sobre, né, Paris é uma festa, e eu resolvi dar uma olhadinha nele e acabei lendo o livro todo. É um livro curto, tem menos de 250 páginas, mas caramba, como tem informações aqui nesse livro. É muita coisa, aquele tipo de livro que você vai lendo e dá vontade de anotar absolutamente tudo. Mas então, este aqui é um livro de 2003 e ele tá muito bem definido aqui na orelha do livro, que foi escrita por Cassiano Elec Machado. E ele diz o seguinte, olha só, definição desse livro aqui, tá? O embate de um sujeito desastrado com a literatura. É exatamente isso. O autor e narrador aqui desse livro vai contar pra gente sobre a fase da vida dele, que pode ser verídico ou não, em que ele muito se achava parecido com o Hemingway, fisicamente também.
Então o livro começa com ele indo até Key West, né, aquela cidadezinha em que o Hemingway passava lá seus veraneios, aquela coisa toda. Ele vai até lá para participar de um concurso anual, se eu não me engano. É uma tradição ali do lugar, fazer ali um concurso para achar um sósia de Hemingway. E aí ele vai até lá, crente que ele vai ganhar esse concurso, só que ele fica em último. E ele fica em último exatamente porque ele não se parece absolutamente nada com Hemingway. Mas nem isso tira da cabeça que ele é muito parecido com Hemingway. Obrigado. Por que ele está contando essa história? Bem, ele começa assim, na verdade, textos e mais textos que tem cara de preparação para uma grande palestra, né? Para, na verdade, um mini curso dentro de algum congresso. Então são vários encontros, 3 ou 4 noites, se eu não me engano, em que ele vai dar esse mini curso, na verdade, falando sobre a experiência dele de escritura de seu primeiro romance. E aí ele passa alguns anos de sua juventude em Paris, né? Para escrever seu primeiro romance, esse era o intuito dele, e também para seguir os passos de Hemingway aqui neste livro, que era então o grande autor para ele, né? Enfim, era o grande, sei lá, o grande nome da literatura, era seu autor favorito naquela época. Então é isso. Esse mini curso que você vai acompanhar aqui é sobre os anos de formação desse grande autor espanhol, contando ali, na verdade, várias trapalhadas que ele passou ali em Paris, crente que ele estaria abafando igualzinho ao Hemingway aqui, lá em 1920 e poucos. Esse primeiro romance que ele escreve na juventude em Paris é um romance que existe, foi o primeiro romance dele mesmo, chamado A Assassina Ilustrada. Eu não sei se esse livro existe aqui no Brasil. Esse livro aqui que eu tenho em mãos era uma ediçãozinha da Kozak Naif. Esse aqui é um livro que vocês vão encontrar em bibliotecas, inclusive alguns de vocês me contaram no Instagram que encontraram facilmente esse livro em biblioteca. Mas então, o que o autor faz aqui nesse livro, de certa forma, é emular o Hemingway, não só fisicamente, mas também em termos de escrita. Ele vai contar essas memórias daquela época, vai misturar um pouquinho com memórias não tão antigas assim. Então, por exemplo, logo depois dele participar daquele concurso, ele faz uma nova viagem a Paris, já bem mais velho e tudo mais, com a esposa, a fim de terminar de escrever, então, essas palestras que ele vai dar mais lá na frente, certo? E aí, em alguns capítulos aqui, ele vai misturar as memórias da juventude com as memórias de algumas semanas atrás. Mas o principal aqui que o jovem narrador faz é seguir os passos do Hemingway. Então ele vai frequentar ali os mesmos cafés, vai fazer os mesmos passeios pelo Jardim de Luxemburgo, vai conhecer grandes figuras da época, né, bem à moda ali do Hemingway, nos anos 20 também. Então, por exemplo, a Gertrude Stein aqui do nosso narrador é, na verdade, a Marguerite Duras. A Duras vai, na verdade, locar para ele, né, a água furtada de sua casa. Então, assim, ele é um jovem que largou a faculdade de Direito, que ele fez por obrigação ali, porque os pais insistiram muito. Ele tá vivendo às custas do pai, em Paris. O pai não tá gostando muito da ideia de ficar bancando o filho ali naquele ano em que ele vai passar lá escrevendo esse romance. Mas enfim, de vez em quando ele manda lá uma carta registrada com dinheiro, enfim. E é assim que ele vai se mantendo em Paris. Então, ele vai, né, dentre as pessoas que ele vai conhecendo ali, estão, por exemplo, a filha do Picasso, só lembrando que o Hemingway frequenta lá a casa de Gertrude Stein, que por sua vez é amiga, né, pessoal do Picasso. Ele também se apaixona platonicamente pela Isabella Gianni, e assim, o fora que ela dá nele é das coisas mais vergonha alheia da face da terra. Eu não vou contar pra vocês. Quando vocês lerem este livro, vocês vão sentir minha dor também. O James Joyce aqui dele é, na verdade, o Georges Perec, né? Aquele autor do Vida, Modo de Usar. Então é um autor que ele sempre ouve falar. Tem uma vez em que ele se propõe a ir assistir uma palestra desse cara, mas chegando lá é um cara que não tem nada a ver com Georges Perec, se fazendo passar por ele sabe, enfim, fica uma situação meio esquisita. Então, o grande autor que nunca está lá é o Georges Perec aqui. Você tem também ele tentando forçar uma amizade, né, meio Fitzgerald ali, com um rapaz chamado Júlio Ramon Ribeiro. É o cara que escreveu Prosas Apátridas. Eu ainda não li esse livro. Mas era também ali um cara mais ou menos da idade dele, que já tinha um certo nome, já tinha publicado esse Prosas Apátridas. Mas essa amizade não dá certo porque os dois são muito tímidos. Então, assim, você vai vendo aqui tentativa atrás de tentativa dele se tornar o Hemingway e ele quebrando muito a cara. E diferentemente do autor de Paris é uma Festa, né, que achava que nós éramos pobres, mas nós éramos felizes em Paris, ele vai dizer isso aqui, ó. Diferentemente de Hemingway, que lá foi muito pobre e muito feliz, fui muito pobre e muito infeliz.
Então aqui o que você vai acompanhar são recortes e mais recortes, né, dessas memórias, dessa vidinha estranha aí em Paris, né, tentando emular um Hemingway. Você vai acompanhando aqui as leituras que ele vai fazendo também, bem à moda do Paris é uma Festa. E você vai acompanhando também o percurso da formação desse grande autor. O Henrique Villa-Matas é um grande autor hoje em dia, mas ele começou meio que na marra, né? Não foi fácil para ele escrever aquele primeiro romance. E aos poucos você vai vendo, né, que esse jovem que começa emulando muito, né, o grande autor de sua juventude, num dado momento encontra ali sua voz, enfim. Então a parte que eu marquei aqui para vocês também, porque foi uma frase que me fez ficar pensando um tempão. Eu fechei o livro e fui dormir naquele dia pensando nessa frase. Enfim, tem um momento aqui em que ele vai visitar a esposa do Hemingway. Quer fazer uma entrevista com ela e tal, ela dá bastante atenção, mas é uma mulher que tá assim bastante melancólica, é uma mulher que não superou ali traições e coisas do tipo, envelhecida e amargurada. Resumindo, não foi uma viagem muito agradável. E aí num dado momento, quando ele precisa sair, né, essa senhora tenta impedi-lo, né, tenta fazer ele ficar mais e tudo mais, e aí ele vai lembrar de uma frase que a mãe dele disse a ele, olha só: há que saber nadar só o bastante para se abster de salvar os outros. Vou repetir. Há que saber nadar só o bastante para se abster de salvar os outros. É com esse pensamento feliz, então, que eu vou encerrando esse vídeo, também sugerindo que vocês leiam o texto do Vargas Llosa a respeito do Hemingway, que está aqui nesse livro, ó, A Verdade das Mentiras. Aqui o que ele faz é uma coisa muito interessante também, tem a ver também com os anos de formação, enfim. O que ele faz aqui é analisar uma resenha que ele escreveu quando jovem, quando da morte do Ernest Hemingway. Então você tem aqui aquela primeira resenha e os comentários que ele faz na sequência. Então é aquilo do autor maduro, já mais velho e tudo mais, olhando para aquilo, né, que ele tinha escrito quando jovenzinho. Você tem essa autocrítica, mas tem um trecho aqui que eu queria ler para vocês, né, sobre Paris é uma Festa. Então vamos lá, ó. Mais que uma evocação nostálgica da juventude, o livro é uma invocação mágica, um esforço inconsciente para, tornando através da memória e da palavra ao apogeu de sua vida, recuperar aquela energia e lucidez que agora o estavam rapidamente abandonando. E o livro é também uma desforra póstuma, um acerto de contas com velhos companheiros de vocação e de boemia. Livro patético, Canto do Cisne, pois foi o último livro que escreveu. Esconde sob a enganosa pátina das recordações de sua juventude a confissão de uma derrota. Aquele que começou assim, na Paris dos loucos anos 20, tão talentoso e tão feliz, tão criador e tão vital, aquele que em poucos meses foi capaz de escrever uma obra-prima, O Sol Nasce Sempre. Eu acho que aqui no Brasil esse livro tem outro nome, enfim. Ao mesmo tempo que espremia todos os sucos suculentos da vida, pescando trutas e vendo touros na Espanha, esquiando na Áustria, apostando nos cavalos em Saint-Cloud, bebendo os vinhos e licores de La Closerie, já está morto. É um fantasma que trata de se agarrar à vida mediante aquela prestidigitação antiquíssima inventada pelos homens para, ilusoriamente, prevalecer contra a morte, a literatura. E é isso, segundo a visão do Llosa, esse livro aqui foi escrito, na verdade, numa tentativa de recuperar o ânimo que ele tinha no início, né, de sua trajetória como escritor. Mas, infelizmente, a gente sabe qual foi o fim deste grande autor, não é mesmo? Então é isso. Deixo aqui para vocês a dica de mais um livro incrível do Hemingway. Leiam, é uma leitura rápida e inesperadamente cômica. Tem coisas muito engraçadas aqui, gente. E também desse livro muito bacana do Villa-Matas. Quero muito ler outras coisas desse autor. Se vocês tiverem outras dicas pra mim, deixem pra mim nos comentários, por favor. E é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.